Olá, eu sou Edna Maria, estaremos falando para o 6º ano do ensino fundamental sobre os elementos das artes visuais, o ponto, a linha, a forma e a cor. Como identificá-los e como podemos utilizá-los nas obras de arte. As artes visuais partem do nosso sentido de ver, a pintura, a arquitetura e a escultura. Todos usam elementos básicos para comunicar os sentimentos, as ideias, as sensações. A arte rupestre foram as primeiras manifestações das artes. Eles usaram como suporte as paredes das cavernas e também expressaram ali os seus sentimentos, suas ideias e as suas sensações. Falaremos primeiro elemento, que é o ponto, o mais simples elemento. Pode ser representado de diversos tamanhos, pelo pincel, pelo lápis, pela ponta do nosso dedo, em diversos objetos, como suporte, a parede, a tela, o papel, o que você achar necessário. Sozinhos, ele tem pouco significado, possuem pouco significado, mas junto produzem um efeito muito interessante. Observe esses arabescos. Um movimento que usou muito o ponto foi o pontilhismo. E temos aqui uma obra de Georges Seurat, que é a Torre Eiffel. Ele usou muito o pontilhismo para colocar, para fazer a sua obra, e ele fez assim, usando cores e fazendo todo o seu trabalho. Um outro autor também, criador de obra de arte, também que usou o ponto, foi também um dos que eu gosto e admiro muito, foi o Vincent van Gogh. Ele encontrou com Georges Seurat e ele gostou muito desse tipo de trabalho e ele usou o ponto também para fazer a sua obra de arte, fez esse autorretrato, tá? O outro elemento que nós temos são as linhas. As linhas, elas podem ser horizontal, ela pode ser inclinada e ela pode ser vertical. Ela pode ser côncava e ela pode ser convexa. Ela pode ser quebrada, ela pode ser ondulada e ela pode ser também mista. Nós precisamos prestar atenção também na questão dos traçados das linhas. Ela pode ser cheia, fina, pontilhada, tracejada e combinada. Temos algumas obras de arte de alguns autores que usam muito linha cheia, né? E também nós observamos aqui que eu coloquei pontos, né? Por que, professora, que professora colocou ponto? Porque a linha, ela vem pela sequência de pontos, tá? Então, os pontos são surgidos, as linhas são surgidas a partir da sequência dos pontos, tá? Então, aqui nós vemos as linhas, tá? Um trabalho feito com linhas, tá? O próximo elemento são as formas. Nós temos aqui o quadrado, o círculo e o triângulo. A partir desses três aqui, nós temos outras formas geométricas, né? E nós vamos ver daqui a pouco uma obra muito interessante. E essas formas geométricas, elas são as linhas, o quê? Fechando, tá? São aspecto objetos, tá? São a linha que se fecha, tá? Nós pegamos a linha e fechamos, tá? Então, essas formas básicas, elas nos dão chance de fazer obras de arte diversas, tá? Um outro elemento que nós temos são as cores, tá? As cores é um elemento muito importante, por quê? Porque ele demonstra emoção. A cor primária são consideradas cores puras, tá? O amarelo, o azul, o vermelho, e que misturando amarelo com vermelho, laranja, azul com amarelo, verde, vermelho com azul, roxo e aí por diante, tá? Então, essa cor
misturadas, são novas cores surgindo. E aí por diante você pode trabalhar a sua obra de arte. Nós temos aqui esses elementos todos que eu vou trazer para você um contemporâneo que eu gosto muito, que é o Kandinsky, tá? Ele usou em sua obra de arte todos esses elementos. Observem bem, nós temos aqui o ponto, nós temos a linha, nós temos as convexas, todas as linhas verticais, nós temos todas as linhas aqui, tipos de linha, nós temos o que mais? Nós temos as formas geométricas, nós temos as cores também, nós temos o ponto aqui, tá? Então, pessoa que trabalha muito bem essa questão de obra de arte. Eu gostaria que você fosse lá depois e olhasse na internet e olhasse algumas obras mais dele, tá? Nós vamos para o nosso desafio. Esse aqui é um desafio, tá? O primeiro desafio. Observe essa imagem, verifique se você consegue achar os nossos elementos estudados hoje. Conseguiram? Aqui nós temos o quê? Nós temos os pontos aqui bem nas florezinhas. Bem longe nós temos os pontos, tá? Ó, vou chegar bem pertinho. Nós temos os pontos, tá? Nós temos as linhas aqui. Nós temos as linhas nas montanhas. Nós temos as linhas aqui nas folhas. Nós temos as linhas aqui fechada, fazendo o triângulo. Nós temos as formas também. Temos pontinhos aqui também, as estrelas, né? E nós temos o que mais? Nós temos a cor, né? Nós temos a cor, que é o elemento também que dá emoção, ok? E também nós temos mais um aqui, olha só. Esse aqui é bem importante, bem interessante, né? O fundo dele são formas geométricas, tá? Forma geométrica. Temos aqui bolinhas, né? Pontos na roupa dela, no sapato, tá? Forma geométrica aqui do guarda-chuva, linha, tá? E aqui eu queria chamar a atenção para você a questão da pele. Qual a cor da pele dela, né? Qual a cor da pele? Os meus alunos costumam perguntar: Pro, me dá a cor de pele. Eu falo: qual cor de pele? Eu tenho um maçozinho de cor de pele, né? Várias tonalidades de cor de pele. Então, eu peço para eles procurarem a cor de pele que eles querem, né? Então, nós somos um país de diversidade, de vários tipos de cores. Então, precisamos estar atentos a essa questão de cor de pele também, tá? Então, vamos lembrar o que nós falamos? Nossos elementos básicos são o quê? O ponto, a linha, a forma e a cor, que nós estudamos, né? E nós falamos também como identificá-los, como podemos utilizá-los na arte. Falamos também sobre alguns autores de obras de arte. Falamos sobre o Vicente Van Gogh, falamos sobre o George Seurat e falamos sobre o Kandinsky. E nós temos um trabalho para você. Você pegue uma folha de papel sulfite e vá lá, né? E faça lá a sua obra de arte, tá? E eu gostaria que você pegasse, você pode usar o lápis de cor, tá? Pode usar o lápis de cor, você pode usar a canetinha. Fique à vontade para fazer o que você quiser, preferir, tá? Eu espero que você tenha gostado, tá? Da nossa conversa e até qualquer dia, tá? Tchau! Olá, o meu nome é Edna Maria e nós estamos aqui para falar do público-alvo do 6º ano do ensino fundamental. Por que 6º ano do ensino fundamental? Porque tem tudo a ver com o nosso tema, que é ações de prevenção e combate ao abandono em meio à pandemia, atendimento sistemático aos estudantes com baixo rendimento acadêmico. Nós vivemos um tempo da nossa pandemia quando os alunos do 4º e do 5º ano estavam fora da sala de aula. Os alunos do 4º ano, eles pegaram a pandemia totalmente
fora de sala de aula. E os do quinto ano foram retornando gradativamente e logo entraram para o sexto ano do ensino fundamental. Então, essa faixa etária do sexto ano sofreu muito com esse período de pandemia e nós precisamos estar atento a eles. Então, nós precisamos pensar o que fazer com esse aluno que, em meio à pandemia, ficou longo tempo fora de sala de aula e se encontra com dificuldade em sua formação nos aspectos cognitivos e socioafetivo, porque ele não teve oportunidade para fazer os seus trabalhos, porque nem sempre teve os seus pais em casa. Ele não teve os recursos digitais, porque nem sempre os seus pais estavam em casa com os seus recursos digitais. Ele não teve ninguém para ajudá-lo a fazer. Muitas famílias não tinham ninguém em casa para que os alunos pudessem fazer as suas tarefas. Então, esse público-alvo é um público que nós precisamos ter muito carinho, muito cuidado, para que eles não venham a passar mais tempo com essas dificuldades. O nosso objetivo é intensificar e aprimorar o acompanhamento dos alunos com desempenho insuficiente, buscando identificar as possíveis causas do baixo rendimento e propor um encaminhamento necessário à superação desse problema. Então, nós precisamos, procurar esses alunos e ver onde está, o que está havendo com cada um deles, se eles estão dispostos a voltar, a retornar, a resolver esse problema de baixo rendimento. Para atender a essa demanda, há necessidade da elaboração e reelaboração de um novo método de aprendizagem, visando o quê? O desenvolvimento escolar do estudante, destacando os aspectos cognitivos e o aspecto socioafetivo para uma melhor formação do aluno, como a BNCC exige, com vista à formação de cidadãos engajados na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Cada aluno que passou por essa situação hoje, quarto, quinto e o sexto, e também os alunos que passaram pelo primeiro, segundo e hoje estão no terceiro do fundamental, primeiro ano, primeiro ciclo, também sofrem com essas dificuldades. Então, são 2 ciclos que estão com muitas dificuldades no aprendizado, tá? E acredito que também outros ciclos estão também com dificuldades. Nós devemos estar atentos, nós como pedagogos devemos estar procurando verificar essa questão. Nós devemos estar identificando os alunos com dificuldade de aprendizado e baixo rendimento e quem fará isso? Quem fará isso são os professores da sala de aula, que são os mais competentes, ou alguém que possa estar também auxiliando esses professores, que são os professores auxiliares, são as pessoas que podem tomar alguma lição, tomar leitura, fazer com que os alunos estejam também atentos, alguém que possa auxiliar os professores, analisar o desempenho do aluno e acompanhar o seu desenvolvimento ao longo do ano letivo. Então, nós precisamos fazer com que esse professor tenha uma base para fazer isso e acompanhá-lo para fazer isso. Acompanhamento das ações, as atividades, levantamento dos alunos que vieram do quarto, quinto ano e também dos alunos reprovados,
atendimento também aos pais desses alunos. Por que os pais? Porque se eles estão com dificuldade cognitiva e socioafetivo, nós precisamos trazer os pais também, para que esse aluno tenha melhor rendimento. O seu rendimento melhorará porque será um todo, ele estará sendo atendido totalmente. E também ele deverá também ter um atendimento monitorado, as frequências também dele, tanto na sala de apoio quanto na sua sala de aula normal, identificando os alunos também que têm laudo, para que também ele seja encaminhado à sala de apoio ou alguma sala que tenha algum projeto que possa solucionar, ajudar a solucionar também o problema de rendimento, baixo rendimento acadêmico. Os responsáveis por esse programa será o pedagogo responsável pela turma, o professor da turma, os auxiliares desse professor, tá? Os professores das salas de apoio, os professores dos projetos e os demais apoios necessários, como psicólogo, fonoaudiólogo e outros profissionais que deverão estar apoiando também esse projeto. O período de avaliação deve ser de trimestral e também ao longo do ano. Essas avaliações devem ser avaliações diagnósticas. Por que avaliações diagnósticas? Porque ele necessita constantemente saber o que ele aprendeu ao longo do ano. Então, nós devemos ter um programa de avaliação, uma prova escrita, mas também uma prova oral, porque nós precisamos lembrar que a inclusão é necessária. Então, uma criança, às vezes, ela não consegue escrever, mas ela consegue responder, tá? Oralmente. Então, lembrando sempre da questão da inclusão que nós precisamos fazer. Então, o pedagogo deve estar sempre procurando avaliar essas questões, esses aspectos, essa democracia inclusiva. Então, vamos também lembrar de que os recursos digitais, eles estão às nossas mãos e devemos usá-los quando necessário, o máximo necessário, porque os alunos, eles gostam bastante dos recursos que nós podemos oferecer digitais. Isso pode auxiliá-los, são jogos interativos que ajudam muito nesse combate, tá? Nesse combate às dificuldades de rendimento acadêmico. Nós temos muitos jogos interativos, nós temos muitos jogos que nós podemos procurar e usar como recursos para os nossos alunos. Então, vamos lá, vamos trabalhar e eu tenho certeza que as coisas vão melhorar e tudo melhorará, tá? E o sexto ano certamente vai passar essa fase. Eu espero que tenha sido satisfatório e que as ações e prevenções do combate ao abandono e o atendimento sistemático dos estudantes com baixo rendimento acadêmico tenha sido interessante para vocês. Muito obrigado. Tchau.